Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a organização dos meus cadernos inteligentes e também dar algumas ideias de capas pra vocês. E pra quem viu o vídeo do meu material escolar 2021, já sabe quais são os meus 3 cadernos, mas quem não viu vai estar aqui nos cards. E também, quem viu meu vídeo de primeiro dia de aula, sabe que minhas aulas já começaram, né? E eu tô fazendo isso meio atrasada mesmo. Eu fiquei adiando fazer essas capas e organizar as coisas, mas agora é certo, eu já fiz tudinho. Só faltam algumas capas que eu não mostrei no vídeo porque eu não fiz, mas é pouca coisa, então tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre as capas agora. A primeira que eu comecei fazendo foi de artes e eu fui seguindo a cor da capa pelo meu color code. Então, como esse ano eu vou utilizar roxo em ciências, eu fiz a capa roxa, até porque aí é mais fácil de eu me localizar e essas coisas do tipo. Para fazer o lettering maior escrito artes, eu utilizei a brush da Faber-Castell do kit pastel, a roxinha, e para fazer os desenhos eu utilizei a Unipin, também utilizei para fazer o contorno e fazer alguns detalhezinhos. Também não podemos esquecer da minha caneta favorita branca de fazer detalhe, a Sakura Jelly Roll 1.0. Ela é incrível, super branquinha. Eu amo essa caneta. E também fiz alguns detalhes com a Fine Liner roxa da Faber-Castell do kit pastel. Pra dar mais um detalhe, eu peguei uma washi tape roxa. Na verdade, eu peguei duas, uma mais escura e uma mais clara, e coloquei ali em cima pra dar mais um detalhezinho mesmo, porque eu achei que tava um pouco vazio. Uma dica para quem não tem muita washi tape é você fazer com o próprio marca-texto mesmo. Você só passa e grifa como se você estivesse grifando uma palavra. Também tem outra forma que você pode cortar um papel, pintar ele e cortar no formatinho que você quiser, de tipo a largura da washi tape, essas coisas assim. Na minha opinião, dá mais trabalho, porém funciona. A segunda capa que eu fiz foi de geografia. Eu não sei se dá pra perceber, mas todas as capas eu fiz um rascunho antes, pra ter certeza que ia dar certo, que ia ficar no meinho. O meu color code de geografia é laranja, então eu fiz o título laranja e comecei a fazer os detalhes, né, que no caso era um planeta, o desenho desse. Eu quis deixar tudo meio que do mesmo estilo, então eu escrevi o nome da matéria da cor do color code, embaixo eu coloco um desenho e em cima eu coloco as duas washi tapes, uma mais escura e uma mais clara. Além do desenho de baixo, eu não pintar ele, né, eu deixo só na caneta mesmo. Às vezes eu faço algum detalhezinho em preto em alguma parte, mas pintar, tipo, eu vou pintar de azul, roxo, verde, laranja, eu não pinto. O que varia bastante além dos desenhos são os títulos, que na hora eu pensava em olhava algum no Pinterest que eu achasse que combinasse, ia me inspirando, e aí na hora eu fazia o que me viesse na cabeça. Outra dica super legal, gente, é pra quem tem washi tape de uma cor meio que parecida e quer escurecer. Eu pego uma caneta, marca-texto, qualquer coisa do tipo, pinto ele em cima de uma folha, deixo meio que dar uma absorvida, mas é pouquinho, nem precisa ser muito tempo, e passo um algodão por cima pra tirar o excesso. Aí eu vou meio que repetindo isso para deixar a cor mais escura. Isso é muito bom, ajuda demais quando você quer ter uma outra tonalidade de washi tape. A próxima capa é de história, o color code é roxo, igual o de artes, e as cores se repetem mesmo, porque eu gosto de variar as tonalidades para eu não enjoar, porque eu uso durante um ano inteiro, então eu não tenho cores o suficiente para deixar uma cor para cada matéria e não repetir nenhuma cor. Materiais que eu utilizei para fazer essa capa:
a brush roxa da Stabilo, a brush da Faber-Castell pastel roxa. Eu tentei continuar usando a Unipin, porém ela tava falhando um pouco, então eu optei por mudar pela minha Pentel Energel 0.5. E pra desenhar, né, e pra pintar um pouquinho, eu utilizei a caneta da Faber-Castell de ponta porosa, pelo menos é o que tá escrito lá. É igual uma canetinha, gente, super parecido mesmo, e eu recomendo ela demais, porque normalmente caneta preta, né, canetinha, acaba super rápido. Então ela é uma caneta muito boa mesmo, bem pretinha, perfeita. Uma dica aí que vocês viram que passou foi que eu coloquei um detalhe em caneta branca com a Jelly Roll. E, gente, quem não tem caneta branca, faz com branquinho, funciona super e fica perfeito. Agora no meu caderno que vai ficar as matérias de tecnologia, eletivas e projeto de vida, que no caso é esse da Tilibra, super simplesinho, ele é menorzinho do que um caderno normal. Eu comecei por tecnologia, que quando eu abrir o caderno vai ser a primeira matéria que vai estar ali, que também é uma das que eu mais uso, então eu preferi deixar ela primeiro. Fiz o lettering com a brush da Stabilo azul, que é do Color Code. Fiz os detalhes com a caneta branca Jelly Roll 1.0. Como eu disse lá atrás, vocês podem usar branquinho. Também fiz uma sombra com a canetinha da Faber-Castell Vai e Vem, esse azul bem clarinho. Pro desenho que eu decidi fazer em tecnologia foi um celular que mais ficou parecendo um tablet, porque ficou meio largo, meio quadrado, eu não sei explicar, mas funcionou, ficou parecendo alguma coisa que tem a ver com celular e tablet, que me lembra tecnologia. Eu utilizei a Energel, a Pentel Energel 05 igual os outros desenhos. Para dar mais um detalhe no nome da matéria, eu coloquei uma sombrinha meio que de longe com a caneta preta. A segunda matéria desse caderno era projeto de vida. O nome da matéria era bem grande, né, gente? Até deu mais um trabalhinho pra fazer, porque eu tive que fazer um pouquinho menor. E eu fiz com a brush amarela do Color Code. E em cima eu passei uma letra de mão. Letra de mão? Eu não sei o nome, é letra cursiva em cima pra ficar mais bonitinho, porque amarelo normalmente quase não aparece, né? Então eu fiz em cima pra ficar legal. E o desenho era uma lâmpada, e não tem muito o que falar desse desenho, é porque eu lembro de projeto de vida, eu lembro de uma lâmpada como ideias, essas coisas do tipo. Essas foram as capas que eu mostrei pra vocês como eu fiz. Lembrando que no final do vídeo vai ter todas as capas que eu tenho até agora, porque teve algumas que eu não fiz, né? E se vocês perceberem, essa de português eu não fiz em vídeo, eu peguei e postei no meu Instagram. Então eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, porque aí vocês conseguem acompanhar de primeira mão algumas coisas, porque às vezes eu posto aqui e não posto lá e não posto aqui, então vocês já ficam atualizados das duas formas. E agora falando aqui rapidinho, as matérias que eu coloquei no caderno anterior, né, que era aquele do Leve Só o que é bom, eu coloquei português, ciências e eu marquei uma folha escrito em inglês, que era a página que vai ficar a de inglês. No caderno branco eu coloquei as matérias de matemática, coloquei educação física e lá atrás coloquei artes. E no último caderno, que é esse azul aí, super bonitinho. Na verdade ele é bem simples, eu acho que ele foi o meu primeiro caderno inteligente e eu tenho ele até hoje, ele dura bastante. Eu coloquei as últimas duas matérias, que são história e geografia, que eu coloquei lá atrás. Eu coloquei da ordem da que eu gosto mais, gente, porque eu gosto mais de história do que de geografia. Na verdade, eu não gosto muito de nenhuma das duas, mas entre história e geografia eu prefiro história. Eu dei uma divididinha aí com as divisórias e coloquei as que sobraram lá atrás. Um mini tour por todas as divisórias que eu tenho até agora. Essa daí foi a de artes, bem bonitinha, roxinha. A de história também roxa, só que com o título diferente, o desenho, até os detalhes. De geografia com esse laranja bem forte, bem bonito. E esse planeta Terra que ficou a coisa mais fofa. Um detalhe que eu não gravei, mas eu fiz porque eu adoro e eu fiz em todas as capas, foi uma sombra cinza com a brush da Stabilo, porque eu acho que deixa as letras bem bonitas, gente, dá muito detalhe, fica perfeito. E quem não tiver brush, caneta
canetinha cinza, vocês podem fazer com lápis de escrever mesmo, dá super certo. Voltando aqui, matemática, eu fiz essa calculadora. Em língua portuguesa, eu escrevi só português, porque língua portuguesa é muito grande, gente. E coloquei alguns livros. A próxima matéria é de ciências, nossa, foi uma das minhas preferidas também. Eu coloquei um microscópio e fiz todo de verde, né? Eu achei que ficou lindo, sério. Eu amei de paixão. Eu refiz a capa de tecnologia porque eu fiz o celular todo torto. Eu aproveitei e troquei a cor da sombra. Eu fiz com o marca-texto da Faber-Castell em vez da canetinha. Outra capa que é meu xodozinho é a de eletivas. Eu achei que ficou a coisa mais linda esse rosa com sombreado preto e cinza. PV, gente, eu vou até começar a falar um pouquinho antes de aparecer. Eu tive que refazer porque a lâmpada tinha ficado muito estranha, então eu aproveitei para refazer. Mas não mudei muita coisa, só fiz alguns detalhezinhos. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau, beijos! Até o próximo vídeo!